Olá, estamos aqui em mais um Metrópolis Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre o primeiro mutirão para pessoas transexuais se alistarem nas Forças Armadas. Meu nome é Jade Abreu e vamos começar aqui com o Alan Guimarães e com o Heitor Neves. Tudo jóia, meninos? Tudo jóia. Então, perfeito. Começar aqui com algumas perguntas e a gente vai desenvolvendo aos poucos. Acontece o seguinte, que o Alan, ele tem interesse em seguir carreira militar e o Heitor não. Então a gente vai tentar bater aqui um bate-papo com os dois para entender o que um quer, o que o outro não e como tem sido essa experiência. Pode ser? Sim. Não, perfeito, então. Então, primeiro com você, Alan. Me conte um pouquinho dessa história e por que você tem um interesse em seguir na carreira militar. Bom, não sei nem por onde começar, né? Eu tenho 18 anos, né? Atualmente moro no Valparaíso de Goiás, não aqui em Brasília. Bom, eu tenho interesse de entrar no exército desde pequeno. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive a vontade de me alistar no exército, seguir carreira militar. Só que antes de eu me assumir trans, para mim isso era impossível, né? Porque tinha que fazer prova, passar na faculdade, ou dependendo do que você quisesse seguir, tinha que estudar muito. Então, depois que eu me descobri trans, eu achei até um pouco mais fácil, né? Porque tem a questão do alistamento ser obrigatório a partir que você retifique os seus documentos. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito feliz. Mas também tem aquele receio, né? Aquele medo do preconceito dentro do quartel. Se você vai passar na seleção, tem essa questão que você pode ser impedido de chegar lá até quando você entra na seleção complementar, né? Na primeira seleção você já pode ter uma ideia se você vai entrar ou não. E aí eu tenho um pouco esse medo. Mas quando eu descobri, eu fiquei muito feliz que eu teria a oportunidade de me alistar. Eu já estou treinando pro TAF, estou treinando para tudo já. Eu estou bem feliz com essa questão. Que massa. E para você, Heitor, você não tem interesse nenhum em seguir na carreira militar, pelo que você me contou. É isso mesmo? Me conta um pouquinho dessa história. Eu tenho 21 anos, nasci e criada aqui em Brasília, né? Então, meio que Goiás e Brasília é esse ponto. E ao contrário do Alan, quando eu descobri que era obrigatório, eu fiquei meio assustado. Porque ele fala desse receio e eu falei, caraca, eu vou ter que enfrentar com outros meninos que não são trans, então vai ter uma diferença no olhar, no julgamento, em tudo, né? Então eu falei, caramba. Aí tive até dificuldade no primeiro momento, então até a primeira tentativa, agora na segunda que eu consegui o alistamento de fato, foi um bloqueio muito grande, sabe? Aí eu tenho meio que um grande receio desse poder ter que entrar. A gente estava conversando aqui antes, né? De que toda pessoa do sexo masculino de 18 a 45 anos tem o serviço obrigatório militar, né? Então eles têm que se alistar, têm que se apresentar e aí tem a dispensa ou não. Quando você retifica o gênero, você passa a ser obrigado a fazer. Diferente da mulher trans, por exemplo, que em tese seria obrigado e deixa de ser porque retificou o gênero e aí não segue. Estou correta? É isso mesmo, entendimento? Sim. A mulher trans antes dos 18, se ela tiver retificada, não é obrigatório. Se ela retificar depois de 18, querendo ou não, quando ela fez 18, ela já tinha que ter se alistado. Exatamente. No caso de vocês não tinham essa obrigatoriedade antes de retificarem e agora tem. Você descobriu depois, assim, né? Você não sabia, né, Heitor? Então me conta um pouquinho, quando é que foi que você descobriu e se você tentou fazer ou não? Isso. Eu me descobri como uma pessoa trans com 18 anos, lá para 17, 18 anos, então, mas ainda não tinha essa possibilidade de retificar meu nome. Então, eu achava que era só retificar bonitinho, o nome ali estava no sexo masculino. E aí, conversando com a defensoria, que foi eles que me deu suporte tudo para poder retificar todos os meus documentos, eles falaram, você vai ter que se alistar. E eu falei, vou ter que me alistar? Aí foi um choque para mim. Eu falei, caramba, depois assim, tem mais ou menos 1 ano que eu tô sendo retificado. E aí tá um processo de tudo. Então, demorei bastante, agora mesmo que eu tô retificando de fato no exército, né? Então, é difícil. Então, até o primeiro momento, quando eu fui de fato me alistar, eu vi um monte de meninos ali que talvez assim, as características ser um pouco mais afemininas, questionando pelos olhares e tudo mais.
acho que foi um baque. Aí eu meio que voltei para trás. Eu não consegui chegar de fato na recepção. E você falou da questão da defensoria ter te orientado, né? Sim. Esse mutirão mesmo, ele foi feito em parceria da Defensoria Pública do Isso. Distrito Federal, pelo Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, com a Junta de Serviço Militar. Então foi uma parceria deles. Já era uma demanda, pelo que eles nos explicaram, da população trans em ter esse tipo de mutirão, que acaba que coloca todas as pessoas trans com idade para o alistamento, fazer em um dia só, e, enfim, foi o primeiro que aconteceu, mas devem acontecer outros. O que vocês acharam dessa iniciativa? Vou começar agora com você, Alan. O que você achou dessa iniciativa da Defensoria? Achou importante? Não? Eu achei muito importante porque tem pessoas que não... Nem todos têm a vontade de servir, isso é óbvio, né? Então, tem pessoas que vão deixando para depois. Só que aí, quando você vai deixando para depois, vai perdendo alguns direitos, de pegar passaporte, título de eleitor, essas coisas. Então, achei muito importante. Também tem pessoas que moram longe e não tem essa mobilidade toda para vir até aqui em Brasília, na Junta Militar, e se alistar, entendeu? Então, achei muito importante essa iniciativa da Defensoria Pública, porque vai ter outras pessoas como a gente lá. Vários meninos trans lá na Junta Militar, e isso dá uma segurança a mais pra gente querer ir lá, entendeu? Porque a gente sabe que vai ter muitas pessoas igual a gente lá. Então a gente vai ficar mais confortável, a gente vai passar junto por pelo alistamento, né, em si. Então é muito mais tranquilo, entendeu? Por isso que eu achei muito importante essa iniciativa. Perfeito. E para você, Heitor, que teve a primeira iniciativa, né, quando você foi fazer, você recuou? Um certo, acredito, constrangimento, pelo que você quis dizer aqui agora, né? Um certo constrangimento ali diante de outros olhares e tudo mais. Ter tido essa possibilidade de fazer com outras pessoas trans facilita para você? Você acha importante? Nossa, na hora que eu recebi a mensagem, a Defensoria me acompanha até esse momento, né? Da minha listar. Na hora que eles falou assim, vou fazer um mutirão junto com outras pessoas trans. Eu falei, nossa, bom. Que as pessoas vai se sentir confortável com uma com as outras, sabe que tá passando, que vai ali compartilhar histórias e tudo mais, a gente vai saber. Por exemplo, quando eu conheci o Alan, o Alan confunde a gente com o nome, mas tá tranquilo. Quando eu conheci o Alan e descobri que ele queria, falei, nossa, porque todos os outros meninos que eu conheci, nenhum queria. Coragem. Também. Nenhum. Aí eu falei, nossa, você quer? Eu fiquei meio questionando, né? Porque é muito difícil essa desconstrução que a gente tem mediante outros meninos, como é lá dentro, né? Então, acho que é meio um receio também de querer me alistar de fato e servir. Entendo. Então vamos falar um pouquinho dessa sua coragem, né? Já que chama a atenção, e eu quero também abordar isso mais à frente em um texto. Alan, você quer servir ao Exército. Isso. O que te chama a atenção no Exército? Por que você quer servir? Você falou desde de criança ali, mas o porquê disso? Bom, na verdade é uma coisa que eu não consigo explicar muito bem. É tipo, sabe aquela paixão que você tem por qualquer coisa militar? Tipo, desde pequeno eu tinha o desejo de servir ao Exército, né? E quando eu fui me aprofundando mais, tinha marinha, aeronáutica, tem também polícia militar, polícia federal, tem essas coisas. Então, independente, eu me apaixonei por cada um deles. É tipo o sentimento que você tem de estar servindo ao seu país. Não que eu seja, tipo, muito patriota, digamos assim. É uma coisa que arde, assim, no meu coração, que eu sinto uma vontade apaixonante de servir ao meu país, entendeu? Porque eu gosto muito do Brasil, né? Eu sou apaixonada pelo meu país que eu nasci, entendeu? Então é uma coisa que é muito importante pra mim, entendeu? Mostrar que eu posso, que eu consigo, que as pessoas trans, elas têm que ter espaço em qualquer lugar que elas vão, elas têm o direito de estar lá e mostrar que a gente tem força pra estar lá e fazer o mesmo serviço que um homem cis faz, entendeu? Perfeito. Então isso pra mim é muito importante quanto pessoa trans e quanto pessoa, né? Porque é muito importante para mim e para qualquer um que queira seguir qualquer carreira, indiferente se seja militar ou civil. Perfeito. Eu só quero explicar um pouquinho, porque eu não sei quem está assistindo em casa. Então, o homem cis é o homem que nasceu no sexo
biológico masculino e se identifica no sexo biológico masculino, no sexo com o qual ele nasceu. Mesma coisa uma mulher cis. A mulher cis é uma mulher que nasceu com toda a biologia feminina e com identidade. Ela se identifica com uma mulher cis, né? Com uma mulher. Tô correta? É isso mesmo? Expliquei corretamente? Uhum. Já então, só pra gente explicar que o homem trans é o homem que nasceu no sexo biológico feminino, mas que não se identifica de forma nenhuma como mulher, e sim como homem. E aí nisso ele faz a retificação e quer se enquadrar e tem todo o direito né, de ser reconhecido como um homem, já que é como se identifica. Isso. Estou correta também? Sim. Então, perfeito. Só porque a gente não sabe que às vezes as pessoas podem não entender a nomenclatura. Toda uma questão de construção social também é uma coisa mais complicada para quem não estuda, não vai a fundo. Eu tentei resumir aqui, mas qualquer coisa que vocês quiserem me interromper ou falar a respeito, fiquem tranquilos, né? Sim. O que te chama a atenção, então, Heitor? Quando você viu a história do Alan e falou assim, nossa, ele quer seguir. Eu achei bonito, acho que uma desconstrução que ele teve até com ele mesmo, né? Poder falar, nossa, é isso mesmo que eu quero. Então, eu acho muito bonito da parte dele, correr atrás do sonho dele, não impedir pelo fato de ser uma pessoa trans e ir em busca, né, do sonho dele. Então, eu acho muito bonito, muito admirado. Sim, deixa eu até interromper, que até pela questão do medo, do preconceito, eu acho que as pessoas trans deviam não deixar de viver as coisas pelo medo, entendeu? Muitas pessoas me falam, nossa, mas você quer servir? Tipo, e você não tem medo? E eu falei bem assim, se eu ficar com medo de tudo que eu tenho na vida, eu nem saio de casa, né? Porque a gente tem um índice, assim, de mortalidade das pessoas trans muito grande. A gente nem chega, a maioria não chega nem aos 35 anos, entendeu? Então, se a gente for deixar de ver as nossas coisas pelo medo, a gente nem vive, entendeu? Não faz faculdade, não sai de casa, não trabalha, entendeu? Por mais que seja difícil, mas a gente tem que mostrar para outras pessoas trans que a gente consegue, que a gente está lá para poder conseguir construir nosso espaço. Perfeito, perfeito. Heitor, então vou seguir um pouquinho o que você quer fazer, já que você não quer seguir na carreira militar, quais são seus planos para o futuro? Meu plano no futuro é começar a minha faculdade, de fato, começar audiovisual, que eu sou apaixonado, descobri na pandemia também, acho que quando eu estava descobrindo comigo mesma, eu descobri que a área que eu gosto e eu fiquei apaixonado e agora eu tento focar nele, né? Agora está um período difícil para eu poder focar 100%, mas assim, estabelecer tudo, eu quero ficar focado nele. E é esses os planos, por enquanto é esses, né? Perfeito. E caso, porque o alistamento militar pode ser dispensado ou não. Sim. Tem um plano caso você seja dispensado, mesmo mostrando interesse? Meu plano, mesmo antes, né? Que eu não sabe, antes de eu me descobrir trans, meu plano sempre foi seguir carreira militar, né? Então, meu plano era me formar no curso que eu atualmente faço, que é arquivologia, e fazer a prova e entrar como tenente no Exército. Ou fazer a prova da ESA, que é de sargentos, SPSEC, tanto faz. Então, diferente, eu iria tentar seguir carreira militar, se eu não conseguisse, ou eu ia só me formar em arquivologia, fazer um concurso para a Câmara ou para onde eu trabalho, que é o STM, e continuar trabalhando lá como técnico ou analista judiciário. Perfeito, vocês são tão jovens, cheios de planos, né, gente? Bonito mesmo. Obrigada por falar com a gente aqui. Vocês gostariam de acrescentar alguma informação, algo que a gente não trouxe? Eu acho que não. Acho que mediante de tudo, eu queria que as pessoas trans buscassem mesmo os seus sonhos, se fosse alistar, se alista, se for servir para servir, vai mesmo. Então, mediante não vai só porque você é trans, acho que está limitado pelo ser trans, né? Então, e mesmo atrás do seu sonho, é isso. Não deixar o medo te barrar, entendeu? Isso. Porque o medo trava muito a gente. Eu mesmo, todo dia de eu sair de casa, eu oro, eu peço ali para me proteger, porque eu não sei o que pode acontecer, luta, né? Entendeu? De acordar. Só da gente acordar já é um alívio, entendeu? Sim. A gente não sabe o que pode acontecer com a gente. Claro que o mundo é perigoso para todo mundo, só que infelizmente é mais perigoso para a gente. Porque querendo ou não, eu não entendo as pessoas que têm todo aquele ódio com a gente, entendeu? Sendo que nós somos pessoas,
normais, querendo viver a nossa vida e conquistar nossos espaços, sendo na política, na faculdade, trabalho, na questão militar também. Nós queremos conquistar nosso espaço com qualquer pessoa normal gostaria de seguir o seu espaço, entendeu? É isso. É aquilo, né? Assim, tem pessoas que não querem nem se alistar, que ficam mordidas que você tem interesse, né? Que ficam reclamando, ali então, por que não serve? Então, assim, são pessoas que não têm nada a ver com vocês só querem viver o dia de vocês, né? Sim. Vocês só querem viver a vida de vocês. Até na publicação que vocês fizeram, tinha uns comentários, tipo, super desnecessários, falando que, vai pintar o meu fio de rosa agora, vão falar, e o TAF, como é que vai ser? Sendo que eles não entendem que, tipo, uma pessoa trans, até se ela não toma hormônio, né? Tem pessoas que não tomam hormônio e tem uma força absurda, assim. Eu conheço muitas pessoas trans naturais, né, que não tomam hormônio, mas quando um homem trans, ele toma o hormônio da testosterona, ele fica com o mesmo nível de testosterona de um homem cis. A mesma coisa com a mulher trans. Ela toma o estrogênio lá, ela fica com o mesmo nível de estrogênio da mulher cis. Então é diferente. É a mesma coisa com o espaço das Olimpíadas, questões atletas, né? A gente não pode lutar, correr com pessoas cis por conta que eles acham que a gente ganharia. Sendo que eu já vi um homem trans ganhar de um homem cis numa luta. Então, qual que é o argumento agora? Entendeu? Não tem essa questão. Tem gente que nem serviu o exército e quer jogar na nossa cara uma coisa que eles nem mesmo fizeram. Entendeu? E que a gente pode fazer 1000 vezes melhor que eles. É isso, gente. Obrigada, viu, por participar mais uma vez, cederem um tempo para conversar aqui com a gente. Vamos continuar acompanhando. Obrigada mais uma vez. E é isso. Assim a gente conclui mais um Metrópolis Entrevista.